Não se pode falar em governança sem considerar os seus princípios. São esses 7 princípios aqui, ó. Capacidade de resposta, integridade, transparência, equidade e participação, accountability, que é em português essa questão da prestação de contas e de responsabilidades, confiabilidade e melhoria regulatória. Vou passar bem rápido pelos princípios, tá? Capacidade de resposta, a gente está falando da nossa capacidade para responder de forma eficiente e eficaz às necessidades das partes interessadas. Partes interessadas pode ser um outro setor da Unifei, partes interessadas pode ser os nossos alunos, que são os nossos usuários, pode ser a própria comunidade. Então, quando a gente implementa a governança, a gente tem que sempre ter em mente essa capacidade de resposta, né? E essa capacidade de resposta justamente focando na satisfação das expectativas das pessoas com relação aos serviços públicos, seja em termos de qualidade, em termos de quantidade de serviços que são oferecidos e rapidez. É claro que nós temos recursos limitados. Toda instituição possui recursos limitados. Não existe uma instituição que consegue oferecer tudo, né, para os seus usuários, né, para os seus clientes. No nosso caso, a gente tem uma cadeia de valor público, a gente tem listado quais são os valores públicos que a Unifei entrega à comunidade já bem definidos, e dentro dos nossos limites, dentro das nossas capacidades, da nossa capacidade, a gente precisa atuar para entregar aqueles valores. Isso significa capacidade de resposta. Integridade, a gente está falando sobre comportamento, né, do agente público e da instituição, a gente está falando de valores, de normas éticas, a gente está falando de prevalência, né, do interesse público. Transparência, a gente está falando de permitir que a sociedade tenha acesso a informações atualizadas sobre as operações, as estruturas, os processos de decisão, os resultados e os desempenhos, né, da instituição, que sejam do interesse das partes interessadas e não apenas aqueles impostos pelas disposições ou leis e regulamentos. Às vezes a gente tem uma ideia de que transparência é o que a lei me obriga a publicar. Se a lei me obriga a publicar aquele determinado dados abertos, né, eu vou lá e coloco. Além disso, é mais trabalho, eu não vou me dar o trabalho de publicar, não vou me dar o trabalho de tratar esses dados. Isso não é exatamente transparência ativa, né? Transparência ativa é você permitir que a sociedade tenha acesso a informações de maneira ativa, sem ela ter que te pedir aquela informação. E aí a gente tem a transparência passiva, que é quando um determinado cidadão, né, o usuário, ele vai lá e entra com um pedido e aí ele te pede uma determinada informação que não estava disponibilizada. Então, essa parte da transparência, né, embora que a gente tenha limitações do que nós podemos publicar, né, existe a questão de dados pessoais, existe a questão de dados organizacionais que são sigilosos, mas com essas exceções, tirando essas exceções, a gente precisa investir em deixar o mais transparente possível, né, nossos processos, nossas estruturas, nossas decisões, nossos números. A questão da equidade e participação é justamente você promover tratamento justo, né, a todas as pessoas. Isso acontece quando a gente pratica a governança pública. A questão da accountability, que eu falei para vocês, que é prestação de contas. Então, é tanto você prestar contas sobre o que você tem que, sobre o que você, sobre os compromissos que você firmou, né, com outras instituições, com o governo, que seja, para você prestar contas, e informar também o cumprimento dessa prestação de contas. A questão da confiabilidade, a gente fala, que é dessa incerteza que às vezes os cidadãos ficam com relação aos serviços públicos, né? A gente sabe que existe isso, então a governança vem para trabalhar isso também. A gente sabe que existe, né, aquelas pessoas que falam, serviço público é tudo ruim, serviço público é tudo precário, você vai ser atendido no serviço público, o atendimento é ruim, o serviço é ruim, o produto é ruim. Isso a gente está falando da confiabilidade que as pessoas não têm no serviço, né? Então, a governança vem para mitigar essas questões, minimizar essas incertezas dos cidadãos e tornar as instituições públicas confiáveis, né? No sentido de atender, a atingir a sua missão institucional, seus objetivos e suas diretrizes. Por fim, a questão de melhoria regulatória, a gente está falando das políticas e dos atos normativos institucionais.
do desenvolvimento dessas políticas e desses atos normativos, de avaliar se eles são pertinentes e de trabalhar, administrar também esses atos normativos, né? Em um processo transparente, baseado em evidências, orientado pela visão dos cidadãos e das partes diretamente interessadas. Então, a gente pode criar normas, por exemplo, que atendem a necessidades internas, mas que não são o melhor, por exemplo, para os usuários, que não são o melhor para a comunidade, né? As nossas políticas estão, de fato, direcionadas às necessidades dos nossos usuários da comunidade. É isso que a melhoria regulatória busca questionar e trabalhar.